Primeiro, associar o Bolsonaro ao anticristo, ao falso messias e mostrar para as pessoas que as igrejas evangélicas hoje estão obrigando cristãos a adorar ao Bolsonaro em vez de Jesus está surtindo um efeito gigantesco. A campanha do Bolsonaro está em desespero. Segundo, a campanha do Bolsonaro iniciou agora a sua fase final. Isso já tinha sido planejado antes pela campanha do Bolsonaro, mas eles começaram com muito mais força porque agora é na base do desespero. É um ataque coordenado ao TSE. Esse ataque coordenado ao TSE está sendo feito por várias vertentes do bolsonarismo. Eu vou te dar um exemplo. A vertente evangélica, o pastor André Valadão, mentiroso. Pensa num cara que ele é realmente o representante do demônio na Terra, é esse cara. Ele gravou um vídeo com um papel, que é uma decisão mentirosa, não existiu essa decisão, dizendo que o TSE o censurou e que ele é obrigado a falar bem do Lula. E aí ele fala, e na legenda tá lá, é uma coisa, um escracho que ele faz, só que a decisão não existiu, o TSE nunca obrigou ele a fazer nada. Não tem nenhuma decisão do TSE envolvendo esse pastor. Falou, o cara que mente, até pra quem é evangélico, o cara que mente, ele tá ao lado do demônio. O cara mentiu, ele tá com papel, uma decisão fake, na mão dele. Isso é a vertente evangélica. Isso é para mostrar, evangélicos, o pastor aqui está sendo censurado, o Lula quer censurar pastores. 2, o Lula e o TSE. 2, a Jovem Pan começou a disseminar vários vídeos com fake news dizendo que está sendo censurada. Chegou a dizer até que tem um censor do TSE, ou seja, uma pessoa ali, como existia na ditadura militar que o Bolsonaro adora, um censor do TSE dentro da Jovem Pan para dizer o que pode ser publicado e o que não pode. O que pode ir ao ar e o que não pode. É mentira, mentira deslavada da Jovem Pan. Essa é a segunda vertente para mandar para os bolsominions, porque todos os bolsominions adoram a Jovem Pan. A terceira, eles utilizaram o CFM, Conselho Federal de Medicina. O CFM ia fazer uma comemoração ao dia do médico, que é no dia 18 de outubro. Ok, o CFM disse que não fez a comemoração por censura do TSE. Aí explodiu nas redes bolsonaristas, explodiu nos grupos de medicina, só que o TSE nunca teve nenhuma decisão contra o CFM impedindo. Nada. Censura fake. Censura não existiu. Nem no caso do André Valadão, nem no caso do CFM e nem no caso da Jovem Pan. São 3 casos de censura fake, só que não são apenas esses. Estão pipocando vários casos de censura fake. É um ataque coordenado ao TSE. Por que esse ataque está sendo feito tão fortemente? É um ataque em que o Bolsonaro já está pensando para 2 situações. O que vai acontecer caso ele ganhe e o que vai acontecer caso ele perca. Eu vou te explicar isso aqui. Antes, um segundinho, eu peço que você se inscreva. Estamos num momento decisivo da democracia do Brasil. É importante você se inscrever aqui nos canais de oposição ao nazifascismo bolsonarista. Então, um segundinho aqui, clica no botão inscrever, aí você está ajudando a gente a levar a verdade para as pessoas. Agora, voltando aqui ao assunto, quais são as hipóteses que o Bolsonaro tem aí, que o bolsonarismo tem aí? Primeiro, se o Bolsonaro perde a eleição, com o ataque sistemático que eles estão fazendo ao TSE, tentando ligar o TSE ao Lula, falando que o Tribunal Superior Eleitoral está do lado do Lula e que o Bolsonaro está sendo censurado, eles vão ter um motivo aí para falar, olha, tá vendo, a eleição foi fraudada, o TSE está ao lado do Lula, tudo mais, e contestar o resultado da eleição. Então, para caso eles percam, eles já estão fazendo isso aí preventivamente. E para caso eles ganhem, para o Bolsonaro ter uma desculpa para fechar o Tribunal Superior Eleitoral. Digo eu aqui, vou falar com todo o ressentimento do mundo, se o Bolsonaro ganhar, pode realmente fechar o TSE, porque não serviu pra porcaria nenhuma essa corte. O tanto de crime eleitoral que o Bolsonaro já cometeu e ficou impune, realmente não serviu até o momento pra porcaria nenhuma o Tribunal Superior Eleitoral. As únicas decisões boas do TSE que você fala, caramba, agora finalmente, foram de anteontem. Não sabemos se foi tarde demais ou não. Eu acredito que não foi tarde demais. Mas no caso do Bolsonaro ganhar a eleição é porque foi tarde demais, é porque a atuação do TSE foi completamente inútil. Então, ele vai fechar a corte, estão pagando os ministros pela própria estupidez. É isso. No caso do Lula ganhar a eleição, pelo menos a gente pode falar, antes tarde o TSE chegou no finalzinho ali e conseguiu coibir as fake news do Bolsonaro. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, o Bolsonaro está utilizando isso aqui. Se ele ganhar, ele vai querer fechar o Tribunal Superior Eleitoral, porque se o Bolsonaro ganhar é ditadura. E se o Lula ganhar, ele vai contestar o resultado da eleição, então o ataque coordenado é ao TSE. Além disso, o Bolsonaro também espera ganhar frutos com isso, porque ligando o Lula ao TSE e falando de censura, ele consegue falar que ele é o comunismo, é o Lula, é a censura, é isso que o Lula impõe, e conseguir fazer a cabeça das pessoas mais estúpidas. Tem gente que é estúpida, que era adulto durante os governos do Lula, e que realmente acredita. No governo Lula não teve censura, ninguém. O André Valadão, que falou isso, ele se encontrou com o Lula no governo Lula, ele ia no Palácio do Planalto. Olha o nível de vagabundagem do cara. Ele ia no Palácio do Planalto quando o Lula era governo. Agora que o Lula não é governo, ele fala, o Lula vai censurar. Nunca foi censurado pelo Lula.
Ah, o Lula vai fechar a igreja. Nunca fechou uma igreja. Aí você vê. A campanha do Bolsonaro, eles pensando nisso, eles falam, a gente pode tentar tirar alguns votos do Lula, ou de pessoas que estão indecisas e votariam nele e não vão votar, ou de quem está indeciso pensando se vai votar no Bolsonaro e acaba votando no Bolsonaro porque fica com medo do comunismo e tudo mais. Tá, o fantasma do comunismo, que é uma coisa que é extremamente promovida pela máquina de propaganda de Hollywood, quer dizer, os filmes de Hollywood, as séries, Netflix, aí nem só séries de entretenimento, Discovery, Discovery é uma máquina de propaganda gigantesca do americano e do capitalismo contra qualquer outra coisa que não seja o neoliberalismo. Então, eles usam essa máquina de propaganda. Então, o fantasma do comunismo, que eles não sei o quê, que são pedófilos, comem criancinhas, isso sempre fica vívido na memória de diferentes gerações. Já percebeu? O mesmo argumento de 1964 sendo utilizado em 2022. Só que esse argumento de 64 já era usado nos anos 50 também. Quer dizer, um negócio aí que tem 70 anos enganando gerações. Tá, então eles usam essa argumentação. Só que tem um problema. Esses ataques vão ter uma reação séria do TSE. A Jovem Pan, aconteceu o seguinte, a Jovem Pan fazia uma cobertura criminosa das eleições. Criminosa, eu posso falar aqui, eu vou além. Num país sério, o senhor dono da Jovem Pan estaria preso. O correto no Brasil é que o senhor dono da Jovem Pan seja enjaulado. Enjaulado. Eu vou mostrar algumas coisas da cobertura da Jovem Pan aqui, para você ver a diferença. Vamos lá. Olha só, isso aqui Jovem Pan ontem, viu? Esquerdistas invadem instituto e tentam acessar igreja luterana. Aí você clica no vídeo, e o que acontece? Tá aqui com 2.000 likes porque tinha acabado de ser postado. Vídeos da Jovem Pan tem mais de 1 milhão de visualizações. Fora que eles deixam o link para a pessoa baixar trechos. Tá. No vídeo, a própria comentarista da Jovem Pan fala, não, eles não invadiram a igreja não, eles tiveram a permissão para entrar na igreja. E eles tiveram a permissão, eles eram bem-vindos na igreja. Mas o título falou o contrário e os 4 ou 5 primeiros minutos do vídeo falam o contrário. Eles sabem, tem uma coisa no YouTube, nós temos um canal do YouTube, você consegue ver quanto em média cada pessoa assiste do vídeo. Não cada usuário, não sei quanto você que está me assistindo assistiu desse vídeo, mas a média de todos. Então se tem 1 milhão de pessoas assistindo, ele sabe, olha, 80% assiste até o minuto 2. Depois, até o minuto 4, só metade das pessoas assistem. Do minuto 6 em diante, quase ninguém. Então, o que eles fazem? Eles mentem pra caramba até o minuto 2, mentem um pouquinho menos até o minuto 4, do minuto 6 em diante tem aquela notinha falando a verdade de uma maneira bem michuruca, assim, para que os poucos que assistiram até lá nem lembrem. É isso. É assim que eles fazem. É a estratégia deles, viu? Isso não é coincidência, é estratégia. Outra aqui, ó. Aí tem... Peraí. Bolsonaro foi ao Flow. Bolsonaro, ó. Quem quiser pausa para ler, eu vou ler para você os títulos aqui, ó. Podcast com Bolsonaro deixa Lula e Anitta para trás e Flow tem recorde de visualizações. Bolsonaro humilha Lula no Flow. Depois do sucesso no Flow, Bolsonaro dará entrevista a mais um podcast. Praticamente assessoria de imprensa de bandido. Aí o Lula foi no Flow e bateu o recorde do Bolsonaro. Não bateu o recorde. Mais do que isso, o Lula dobrou o recorde do Bolsonaro. Entrevista do Lula, o Flow vira tiro no pé e ele é acusado de transfobia. É isso aí, essa é a cobertura que eles dão. Aí, você vê como que é, a Jovem Pan mente. A Jovem Pan tem comentaristas que chamam o Lula de ex-presidiário, condenado, ladrão, tudo que é possível que você puder usar de nome aí, eles chamam o Lula. Isso é proibido. Por que é proibido, Thiago? Porque a Jovem Pan usa uma concessão pública. Usando uma concessão pública, eles têm, por lei, está na lei, eles precisam dar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Como assim, Thiago? Assim é o seguinte, a Jovem Pan tem toda essa estrutura, você vai lá em São Paulo, é um mega de um prédio e tudo mais, tem bandido lá ganhando mais de 150 mil por mês para comentar na Jovem Pan, para disseminar fake news. A Jovem Pan só tem isso porque a Jovem Pan é uma mega rede de rádio, com rádios em vários locais do Brasil e com alcance nacional. A Jovem Pan não tem essa estrutura porque eles têm um canal no YouTube. A Jovem Pan não tem essa estrutura porque eles têm um Twitter ou porque eles têm uma página no Facebook. Não. Eles têm essa estrutura porque eles ganham muito dinheiro graças à concessão pública deles de rádio. Então eles têm que seguir as regras que todas as concessões públicas seguem. A Jovem Pan não está seguindo. Aí, a Jovem Pan foi proibida de fazer isso, porque você não pode fazer isso. Ok. Começaram a falar que foram censurados. Não, estamos sendo censurados. A Jovem Pan publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que estava sob censura. Colocou na Jovem Pan, nas redes sociais, na logo deles, colocaram censurada, assim, bem grande em cima do logo.
E aí começaram a falar que tem um censor, isso é mentira, tem um censor do TSE que não deixa que publiquem certos conteúdos. A gente não pode mais falar mal do Lula, a gente é obrigado a falar bem do Lula. Tá aí, isso é parte do ataque coordenado. Agora imagina que enquanto a Jovem Pan fazia isso, com todo o alcance que eles têm em rádio, em televisão, na internet, vamos lembrar, o YouTube segue, vou repetir, o YouTube segue promovendo vídeos da Jovem Pan muito acima do engajamento de qualquer justificativa para promover. Qualquer pessoa entra numa aba anônima do seu computador no YouTube, ele vai te promover vídeos da Jovem Pan. É isso que ele vai fazer. Não vai promover o Plantão Brasil, não vai promover o Meteoro, o 247, vai promover a Jovem Pan. Porque alguém no YouTube colocou um botãozinho ali, algum fascistinha, nazi-fascista do YouTube colocou o botãozinho ali para fazer com que promova a Jovem Pan. Ok. Aí a Jovem Pan começa a atacar o TSE. Ao mesmo tempo, os bolsonaristas começam a atacar o TSE, falando que o TSE e o Lula estão censurando, que são obrigados a falar do TSE. Aí vem o Pastor Valadão. O Pastor Valadão chega, eu não vou reproduzir aqui o vídeo dele, mas ele chega com um fundo preto, assim, com uma cara bem séria, tal, lendo um papel e fala, decisão do TSE, eu tenho que falar bem do Lula. Eu menti. Eu não falo mentir, falo, o Lula não é a favor do aborto, hein? O Lula não é a favor de fechar igrejas, hein? Aí ele fala com uma entonação, ele põe as legendas fora de sincronia com a voz dele, que dá a entender exatamente o contrário, que o Lula é a favor disso, que o Lula tal, e que ele está sob censura do TSE, que o TSE mandou ele falar bem do Lula. Só que não tem decisão nenhuma do TSE contra ele, quer dizer, o André Valadão cometeu crime. Aliás, o crime que ele cometeu dá de 2 a 6 anos de cadeia. Em qualquer país sério, esse bandido vai preso ano que vem. Tem que ser preso esse bandido ano que vem. Pois bem, o que acontece? Se o TSE prender ele, aí é que a narrativa, o bolsonarismo vem abaixo de alegria. O TSE não vai fazer isso. O TSE já abriu investigação contra a Jovem Pan, eu vou falar. Se o Brasil for um país sério, e se o Lula tem que ter pulso, viu? O Lula assumindo, e como eu vou cobrar? Tem que caçar a concessão da Jovem Pan. Não é só por conta dos crimes da campanha. Mesmo se a Jovem Pan fizesse uma campanha equilibrada, a campanha fizesse uma cobertura equilibrada, é jornalismo lá, né, campanha. A Jovem Pan cometeu tanto crime durante a pandemia, tanto crime. A Jovem Pan é responsável direta por milhares de pessoas que morreram. Milhares. Tem que ser caçada. Pois bem, o TSE, a contraofensiva é abrir investigação contra esse pessoal todo. É isso. E proibir alguns trechos. Agora que o Alexandre tem poder de polícia, ele vai começar a mandar as redes sociais deletarem. Então não vai precisar nem anunciar, não sei quem processou, não, deleta, ponto. O cara tá disseminando fake news, deleta. Deleta a conta então, pronto. Deleta. Tá deletada a sua conta até o dia 31. Vai começar a deletar um atrás do outro, exatamente para coibir esse tipo de fake news durante o período eleitoral. Agora ver como é que isso vai funcionar, porque a gente sabe que o TSE tem um certo nível de assim, nossa, a gente deletou 10 fake news do Bolsonaro, então vamos pegar algum do Lula aqui para deletar também, só para falar que a gente deleta dos dois lados. Mas esse do Lula não é fake news. Deleta mesmo assim, porque vamos lembrar, o que o TSE mandou deletar da campanha do Lula? Um vídeo do Bolsonaro falando que é a favor do canibalismo, que ele queria comer carne humana, e um vídeo do Bolsonaro admitindo que é pedófilo. Esses dois vídeos, o TSE mandou o Lula. Não são vídeos de fake news. São vídeos do próprio Bolsonaro falando. Aliás, o vídeo em que o Bolsonaro assume que é pedófilo, tá só a fala do Bolsonaro. A campanha nem tira a própria conclusão. Não é nem assim, nossa, Bolsonaro falou e a gente falou que ele é pedófilo por causa disso. Não. É só a fala do Bolsonaro e um texto tipo, você tira suas próprias conclusões. Não fala nada. Esse é o cara da família. Pronto. Cada um tira a sua própria conclusão. O TSE mandou deletar, por quê? Porque está sob ataque dos bolsonaristas. Para mim, isso é falta de pulso do TSE. Se você está do lado certo, se o fulano aqui cometeu fake news, o fulano ali não cometeu, não vem com essa. Parece juiz ruim de futebol. Sabe aquele juiz que vai lá, aí ele dá um pênalti para um time, aí ele, para compensar, dá um pênalti para outro time, mesmo sabendo que não é pênalti, só para compensar? É isso que está parecendo que o TSE faz. Olha, eu estou deletando aqui os crimes do Bolsonaro, então vou deletar aqui um mesmo não sendo crime do outro lado. Está acontecendo muito, mas a parte boa é o seguinte, isso mostra o desespero do Bolsonaro. Eu vejo gente na esquerda desanimada e desesperada porque o Lula está só 4,5 pontos. Se você pegar em porcentagem com as casas decimais, o Lula está 4,5 pontos na frente do Bolsonaro no Datafolha, está 6 no IPEC e 6 em outras pesquisas. Em algumas está 4 e outras está 6. Ok. Tem gente da esquerda desanimada. Imagina se o Lula tivesse 4 ou 6 atrás.
Essa é a situação dos bolsonaristas, eles é que estão 6 atrás. Por isso que eles estão desesperados, por isso que é um ataque maciço contra o TSE. Eles vão... Prepara, essa eleição vai ter terceiro turno. O terceiro turno começa dia 31 de outubro. Peço aí sua inscrição no canal, porque estamos aqui em plena campanha no segundo turno e estaremos também no terceiro turno, porque o terceiro turno vai ser o Bolsonaro das duas uma. Ele perdendo a eleição, que é o que todos esperamos que vai acontecer, ele vai contestar o resultado. Se der uma desgraça ele ganhar, ele vai tentar fechar o TSE e prender os ministros. É isso, peço aí sua inscrição no canal. Falou!